Muito boa tarde a todos. Face às alterações do regime jurídico das parcerias público-privadas, que veio atribuir ao Conselho de Ministros competências para a prática de vários atos em matéria de parcerias público-privadas, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que toma 3 decisões sobre 3 das parcerias público-privadas na área da saúde. Designa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo como representante do Estado português para efeitos de arbitragem nos termos do contrato de gestão do Hospital de Loures. Estabelece os pressupostos de lançamento e adjudicação de um novo contrato de parceria para a gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais e mandata a área governativa da saúde para a elaboração do enquadramento jurídico relativo à internalização do Hospital de Vila Franca de Xira. Como sabem, o programa do 21º Governo previa que se avaliassem as condições de prestação de serviço público dos 4 hospitais em parceria público-privada existentes. Essa avaliação iniciou-se por uma avaliação feita pela entidade reguladora da saúde e prosseguiu com avaliações de cada um dos projetos de cada um dos hospitais e, face a essas avaliações, foram sendo tomadas decisões sobre cada um destes 4 hospitais. O Hospital de Braga foi, entretanto, internalizado por indisponibilidade do parceiro privado de corresponder a um prolongamento do contrato e os restantes 3 estão em momentos diferentes dos processos de decisão e, neste caso, eu passarei tanto à Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde como ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças para desenvolver aquilo que aprovámos nesta resolução. Foi ainda aprovada uma alteração à organização e funcionamento do Ponto Único de Contacto de Cooperação Policial Internacional, o centro operacional onde operam trabalhadores em funções públicas da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É um conjunto mínimo de alterações para adequar o centro operacional às reais necessidades do seu funcionamento, designadamente a forma como os vários profissionais lá trabalham. Foi aprovado também o decreto-lei que adota as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de manter o livro de reclamações eletrónico, a partir das preocupações manifestadas pelos operadores económicos, em especial os menos familiarizados com as tecnologias digitais. Introduz-se então um mecanismo prévio de notificação, procedendo à integração da obrigação de possuir um livro de reclamações em formato eletrónico no universo das obrigações das empresas. Estamos disponíveis para as vossas questões. Peço desculpa. Passo a palavra primeiro à Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde. Muito boa tarde. Relativamente aos tribunais arbitrais e à composição e à constituição do mandato à RS Lisboa e Vale do Tejo, eles decorrem de 2 litígios, concretamente na elegibilidade dos atos de produção e avaliação de cumprimento de parâmetros no desempenho do contrato de gestão relativamente à Sociedade Gestora do Hospital de Loures e relativamente às prestações de saúde em matéria de VIH-Sida, realizadas aos utentes do mesmo hospital. E, portanto, são 2 matérias que ficam agora mandatada a RS para acompanhamento de todo o processo arbitral. Relativamente ao Hospital de Cascais, foi iniciado o primeiro passo no cumprimento do Decreto-Lei 170 de 2019, portanto a nova lei das PPPs, e neste âmbito esta resolução do Conselho de Ministros visa iniciar ou lançar os pressupostos para a preparação e estudo do lançamento da parceria do Hospital de Cascais. E neste quadro, estes são as etapas que são tomadas. São também ainda tomadas no decorrer da inviabilização por parte do parceiro da possibilidade de um período de renovação contingencial relativamente à Vila Franca de Xira, os procedimentos ou o mandato no sentido de internalização e reversão da gestão do Hospital de Vila Franca de Xira para a gestão pública. E, portanto, nesse sentido, são estas as etapas que agora seguimos e que, naturalmente, terão ainda, concretamente, relativamente a Vila Franca de Xira, a necessidade de constituição de uma nova EPE para o efeito. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Desculpa. Muito obrigado. Começaria por dizer que, em linha com aquilo que o anterior Governo se propôs e com aquilo que é o programa do atual Governo,
que estamos a fazer é dar cumprimento. E as PPPs não são uma opção, não são um dogma, são uma forma e um instrumento de gestão e de partilha de riscos entre aquilo que é o setor público e o privado. E, portanto, é sempre necessária uma avaliação em cada um dos casos para perceber qual é a solução que melhor protege o erário público, mas ela, obviamente, para ser sustentável, tem que ter benefícios para as duas partes, para o parceiro público e para o parceiro privado. No caso de Braga, o parceiro privado entendeu que não tinha os benefícios suficientes e, portanto, não foi possível fazer a procuração para prosseguir e, portanto, houve uma decisão de internalização. O mesmo se passa aqui com a Vila Franca. No que diz respeito a Cascais, existe uma equipe de projeto que foi nomeada ao abrigo do anterior regime, que trabalhou segundo aquilo que era o enquadramento, e o Conselho de Ministros hoje o que fez foi confirmar que os pressupostos que estão subjacentes a esse trabalho se mantêm, de forma a que se possa aproveitar esse trabalho que foi feito e iniciar agora o processo no que diz respeito à PPP do Hospital de Cascais, ao lançamento de uma nova PPP. Muito obrigada, estamos disponíveis para as vossas questões. Andresa Pereira, da CMTV. Para o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças. Tem aqui a ver com o novo vírus da China, apenas para perceber se o Governo se tem alguma preocupação que este vírus possa vir a afetar também a economia do nosso país. Bom, muito obrigada. Esse tema não foi discutido hoje no Conselho de Ministros e, portanto, julgo que não cabe aqui estarmos a falar sobre ele. Não há mais questões? Paulo Pinto do Dinheiro Vivo. Há algum calendário definido para não só o lançamento deste novo concurso, mas também, posteriormente, como é que está esse calendário definido? Sr. Secretário de Estado. Portanto, estando aprovados os pressupostos e tendo a equipe vindo a trabalhar sobre os pressupostos que hoje foram confirmados, muito brevemente será possível ter o relatório e as peças para se continuar o processo. Muito brevemente. Não há mais questões? Sr. Secretário de Estado da Saúde, deduzo que seja consigo, não sei com qual dos dois será, sobre a questão de Vila Franca, para quando é que se prevê? É só para o final do contrato, que julgo que seja 2021, ou será internalizado antes? Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Saúde. Bem, a estabilidade do serviço assistencial é algo, de toda a prestação é algo essencial e não há nenhum indicador, nem nenhum procedimento que leve a que este seja interrompido até ao fim da atual parceria. Nesse sentido, o que à semelhança do que aconteceu em Braga, e isso também é importante referir, inicia-se um processo de constituição da EPE, da Entidade Pública Empresarial, e necessariamente iniciam-se sinergias entre as autoridades e, portanto, a entidade que agora é a entidade contratante, portanto a ARS, e a entidade gestionária, e iniciam esse processo para a transferência, como se pode dizer vulgarmente, transferência de pastas e de procedimentos, mas a passagem de facto só acontece mesmo no fim do contrato da PPP. Muito obrigada. Não sei se há mais perguntas. Bom, então, muito boa tarde a todos.